Festa de aniversário precisa ter presente. Qual presente que você vai entregar para Jesus nessa noite? Qual presente que o Espírito Santo está colocando no teu coração? E eu quero desafiar você, até o final desse culto, você sair do teu lugar, vir aqui na frente e consagrar o presente que Deus está pedindo para você nessa noite. Essa é uma noite, meu irmão. Você que veio aqui nesse lugar ou está nos assistindo pela internet, você corre um sério risco nessa noite de Deus alinhar a tua vida com o centro da vontade dEle. Deus tem planos e projetos maravilhosos na tua vida. E muitas vezes nós estamos fugindo, sonhando, fugindo e nos escondendo muitas vezes nos nossos planos, nossos sonhos, Márcio. E não vivemos os sonhos e projetos de Deus. E nessa noite eu quero falar de um tema que Deus colocou no meu coração, e eu gostaria que você repetisse comigo, fala assim comigo: eu tenho, de novo, com força, com fé, eu tenho um chamado. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado assim: você tem um chamado? Pergunta para ele: você tem um chamado? Você tem um chamado? Você tem um chamado? Você tem certeza? Você tem convicção, meu irmão, que você tem um chamado? Você tem convicção que Jesus tem um chamado para a sua vida? Muitas vezes nós estamos vindo na vida cristã, domingo até domingo, atrás de domingo aqui na igreja, nos pequenos grupos, e não entendemos o chamado que Deus tem para nós. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Talvez alguns de vocês saibam, conheçam esse texto de cor. E eu quero nessa noite, meu irmão, desafiar você a entender que Ele tem um chamado para você. E esse chamado está na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. 3 versículos que mostram para nós o nosso chamado. Nós somos chamados para glorificar a Deus e fazer discípulos, multiplicar discípulos. Esse é o nosso chamado. Isso não é uma sugestão, isso é a grande comissão. Isso é um mandamento, é uma ordem do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 18 e 20. A palavra do Senhor diz: então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, igreja? Amém? Jesus ordenou muito claro: ide, fazer discípulos de todas as nações. Escuta isso que eu vou dizer para você, escuta, presta atenção. Fazer discípulos é o nosso chamado. Amém, igreja? Fazer discípulos é o nosso chamado. O nosso chamado prioritário. Você pode fazer muitas coisas na igreja, você pode ministrar o louvor, você pode ser professor de EBD, você pode pregar a palavra, você pode estar na projeção, tudo isso é importante. Você pode ser um líder PGM, mas o seu chamado prioritário, o chamado mais importante, é o chamado de fazer discípulos. Quando eu chegar na glória, pastor Josimar, ele não vai me perguntar: William, quantas viagens você fez para a igreja multiplicadora? Quantas vezes você saiu da sua casa? Aí, Juarez, seja muito bem-vindo, meu queridão. Mas ele vai perguntar: William, cadê os seus discípulos? Se prepare, meu irmão, porque todos nós haveremos de comparecer no tribunal de Cristo. E lá nesse tribunal Ele vai pedir os nossos discípulos. Por isso eu quero desafiar você aqui nessa noite a atender um chamado de Jesus e colocar a sua vida à disposição, e que a partir de hoje, todos os dias da sua vida, você viva a grande comissão como estilo de vida. Deus quer levantar uma igreja de guerreiros e guerreiras, de discipuladores e discipuladoras, que vão ganhar Brasília, Samambaia, o Brasil para Jesus. E você é chamado a fazer parte dessa história. Você é chamado a fazer parte, meu irmão, dessa grande comissão. E nós encontramos aqui no texto, meu irmão, 3 presentes. Você gosta de ganhar presente? Você gosta de ganhar presente? Quem gosta de ganhar presente? Você gosta? Gosta de ganhar presente? Você gosta de ganhar presente? Deus trouxe para você aqui nessa noite 3 presentes. Eu nunca vi alguém, eu não sei se o Márcio já viu, já conheceu alguém que faz aniversário, as pessoas levam o presente e ele esquece de levar o presente. Você já esqueceu algum presente? Por mais simples que seja um presente, até um bombonzinho, né, meu irmão? Ele é um presente, você fala assim: uau, ganhei um bombom. Eu gosto de ganhar presente. Você gosta de ganhar presente? Olha ali, o casal de namorado, ela falou assim: olha, eu quero um presente. Eu ouvi ela falando isso para você, ó. Eu ouvi ela falando: eu quero ganhar um presente. Quem não gosta de ganhar um presente? E nós vamos ganhar 3 presentes nessa noite.
Presta atenção no que eu vou dizer. Você vai entregar um presente para Jesus. E Jesus vai te entregar 3 presentes nessa noite. 3 presentes para você usar todos os dias da sua vida. E o primeiro presente que nós encontramos aqui no texto, repita assim comigo, fale assim comigo: autoridade. Esse é o primeiro presente. Versículo 18. Aqui nós encontramos no versículo 18, o primeiro presente que Jesus quer te dar nessa noite, é a autoridade. Jesus é a nossa fonte de autoridade. E o texto diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Alguns meses atrás, pastor Fabrício, eu estava indo pregar no Multiplique no estado de São Paulo, saí de Campo Grande e entramos no estado de São Paulo. Quando nós entramos no estado de São Paulo, tinha uma rodovia que estava sendo reformada e eles estavam consertando o asfalto e de repente um jovem de aproximadamente assim, uns 18, 20 anos de idade, vestido uma camiseta laranja. Você já viu aqueles funcionários de empresa do asfalto que usam uma camiseta laranja, que com quase 1 quilômetro de distância você vê aquela camiseta laranja? E aquele jovem de 18, 20 anos, meu irmão, conseguiu parar todos os carros na rodovia. E aí nós ficamos lá esperando até liberar a nossa faixa para a gente sair. Quando, meu irmão, estava passando o último carro do outro lado, quando chegou assim, esgotou o tempo da outra via avançar, aquele jovem, meu irmão, levanta a mão no meio do asfalto e viu uma carreta, daquelas carretas assim, bem grandes, e o cara vinha com tudo, o cara devia vir uns 80, 90 por hora, e quando ele chega, quando ele vê aquele menino, o cara da carreta, pisa o pé no freio, o caminhão balança para cá e para lá. Eu falei: meu Deus, vai virar. E ele para. Por que um menino de 18 anos com a camisa laranja faz um caminhão de, sei lá, 60, 70 toneladas parar na estrada? Por que, meu irmão? Por que ele para? Por que aquele menino faz um caminhão de 70 toneladas só com um gesto fazer o caminhão parar? Porque ele tinha o quê? Ele tinha o quê? Tinha o quê, meu irmão? A autoridade era dele? Não, era autoridade delegada por uma empresa que presta serviço, e só bastava lhe colocar aquela camiseta laranja para fazer o caminhão parar. Se você não tivesse com aquela camiseta laranja, meu irmão, o caminhão passava por cima dele. Um bandido está querendo me assaltar, mas todo mundo sabe que ele era daquela empresa. Igreja, Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, derramou o sangue dele. A autoridade, meu irmão, está sobre Jesus. Nenhuma autoridade aqui da terra, nenhum governo, nenhum país, nada supera a autoridade de Jesus Cristo. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e toda a autoridade que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, Ele delega a você que é a igreja. Entende isso? Nós só podemos fazer discípulos, meu irmão. Entenda isso. Nós só podemos fazer discípulos porque uma autoridade de Jesus foi delegada a nós, a igreja. E aí que faz a diferença. Porque muitas vezes nós queremos fazer discípulos na nossa força, na nossa autoridade, na nossa capacidade. E nós, meu irmão, o texto já começa dizendo que foi dada toda a autoridade nos céus e na terra a Jesus. E Jesus pega e delega essa autoridade para você fazer discípulos. Eu comecei, logo após a minha conversão, eu me apaixonei por esse negócio de fazer discípulos. E eu estava numa noite, Stanley, numa reunião no colégio pastoral, e aquelas reuniões de horários terminavam tarde, assim, 11 da noite. E a nossa igreja lá em Campo Grande era no centro. Imagine, centro da cidade, 11 horas da noite, meu irmão, dá ruim, não é isso? O que acontece 11 horas da noite numa grande cidade, numa capital, no centro da cidade, dá o quê? Dá ruim, meu irmão, até assalto. E aí estou saindo lá 11 horas da noite, pastor Gilson, e aí de repente vem um rapaz na minha direção. Eu falei: deu ruim. Eu falei: vou perder o celular, vou perder o relógio, vou perder a carteira. Já fui imaginando o assalto. E ele vem na minha direção. Eu falei: deu ruim mesmo. E ele chega na minha direção, olha para mim, e quando eu achei que ele ia falar: é um assalto, ele fala assim: desculpa, perdão, boa noite, o que é isso aqui mesmo? Eu falei: aqui é uma igreja. É porque naquela época não tinha placa, a prefeitura não permitia, tinha uma lei lá de uso do publicidade, que não podia ter placa.
E aí não podia ter placa na igreja, ele não sabia, ele tinha chegado na cidade há pouco tempo. Aqui é uma igreja, e eu posso vir aqui na igreja? Eu falei, meu sonho você vir aqui na igreja. Ele falou, que hora que é o culto? Eu falei, domingo, 19 horas. Ele falou assim, eu venho domingo. Eu falei, vou te esperar aqui. Estou lá, domingo espero, chega o rapaz, coloco ele no lugar lá na frente, né? Sento do lado dele. E ali, meu visitante, que eu conheci, quase que pensei que ia me assaltar, e agora era meu convidado do culto. E meu irmão, e o culto está acontecendo, e eu só orando por ele, assim, ó. Sabe, meu irmão, quando você está orando assim no culto, ninguém está ouvindo você, e você está assim, ora, pessoa, oh Deus, essa obra. Eu estava assim, não saía voz nenhuma, mas a mão aqui, a direção a ele. A hora que teve o apelo, meu irmão, ele foi o primeiro, foi lá na frente, meu irmão, eu chorei de alegria. Era a primeira pessoa que eu tinha levado para o culto, estava aceitando Jesus. E aí, ele pega, aceita Jesus. Eu falei, eu vou investir na tua vida, eu vou te discipular, eu quero que você vá lá na minha casa. Eu falei, eu moro aqui na Rio Barbosa, onde que a gente mora? Na Liberdade, com a Rio Barbosa. E ele falou assim, eu vou na tua casa. E quando foi segunda-feira, umas 7 horas, e aí, meu irmão, céu na terra, várias segunda-feiras discipulando aquele rapaz, discipulando, coisa linda, ensinando a palavra, ensinando ele a orar, ensinando os evangelhos, ensinando o sermão do monte. Ele foi crescendo, só que chegou um dia, a Tânia já tinha dormido, e aí ele falou assim, eu preciso confessar uma coisa que eu não consigo vencer. Eu falei, fala, meu irmão, estou aqui para orar por você. E ele fala assim, olha, há muito tempo que eu saí da casa do meu pai, brigado com ele, e meu pai falou para mim que eu nunca ia conseguir, nenhuma mulher ia gostar de mim, e eu tenho tantos anos, já era quase 30 anos, eu nunca tive uma namorada, eu nunca consegui um relacionamento, quero me casar, não consigo. Eu falei, meu irmão, vamos colocar isso lá na cruz. E ele falou assim, olha, e o pior disso é que eu tenho uma tendência a um homossexualismo, não consigo me vencer disso, não consigo me libertar disso. E aí, meu irmão, eu olhei para mim, nas minhas impossibilidades, a minha pequeneza de não poder fazer nada, mas eu lembrei desse versículo que diz, toda autoridade foi dada nos céus e na terra a Jesus. E eu falei, meu irmão, Jesus vai te libertar. E nós começamos a orar, nós começamos uma campanha de oração, começamos a colocar lá na cruz. Ele começou a confessar aquilo ali. E para encurtar a história, meu irmão, passados algumas semanas, Deus libertou ele. E o dia que Deus libertou ele, ele sentiu que ele estava liberto. Ele falou assim, William, agora eu quero casar. Eu falei, meu irmão, a gente tem que arranjar uma esposa para você no Arraial dos Crentes, no povo da oração. Eu falei, vai ter uma marcha para Jesus, vai ter um monte de menina solteira crente, vamos lá que eu vou contigo. Ah, meu irmão, chegamos lá na marcha para Jesus, aí comecei a apresentar o meu discípulo, aí uma irmã se gostou, olhou para ele assim, ele olhou para ela, e deu uma cantada gospel. Falei, rapaz, onde você aprendeu um negócio desse? E aí de repente segurou na mão da menina na hora da marcha. Para encurtar mais a história, de 6 meses depois, eu e a Tânia, nós estávamos no casamento deles, era padrinho de casamento. Você pode dar um glória a Deus? Esse é Jesus, meu irmão. Jesus liberta, toda autoridade foi dada para Ele. Não tem exército, não tem país, não tem império que é mais forte, mais poderoso do que o nome de Jesus. Ao nome de Jesus sujeitam todas as coisas, e todas as coisas, toda autoridade foi dado para Jesus, e Ele pega essa autoridade e delega para você, para a igreja. E por isso que nós podemos fazer discípulos, por causa dessa autoridade foi delegada. Apocalipse capítulo 5 versículo 9 diz o seguinte, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, de toda a tribo, língua, povo e nação. Lá na cruz, o Calvário, Ele já pagou o preço por todos os discípulos dEle. Toda a humanidade, meu irmão, foi comprada por Jesus Cristo, foi pago pelo sangue dEle lá na cruz. O poder que fez com que Jesus ressuscitasse dos mortos está sobre a igreja. Logo a igreja tem o poder e a autoridade de Jesus para cumprir a missão. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Fala assim, eu sou a igreja.
Eu sou igreja. Quando você se dispõe, meu irmão, a cumprir a grande comissão, todo o poder e autoridade de Jesus está sobre a sua vida. Você está debaixo da ordem de Jesus, você está debaixo da autoridade de Jesus, você está debaixo do poder de Jesus. Isso faz toda a diferença no processo de fazer discípulos, porque não é na sua força, não é na sua capacidade, João, é no poder de Jesus, é na autoridade de Jesus, é na capacidade de Jesus, porque Ele já pagou esse preço, e Ele delega essa autoridade para você e fala: vai meu filho, vai nessa autoridade que eu estou contigo. Primeiro presente que nós ganhamos nessa noite é a autoridade. Igreja, olha aqui para mim, presta atenção. O que você vai fazer com esse presente a partir de hoje? Você vai pegar esse presente, tem muitos presentes que nós guardamos na gaveta, não é isso? Tem presentes que você não gosta mais ou menos, você fala assim: meu Deus, nós ganhamos tanta caneca, ô Márcio, tanta caneca, que eu não posso mais ganhar caneca, meu irmão. O cara da mudança falou assim: você é um transportador de caneca? Você tem tanta caneca em casa, tanta caneca que você vai guardando. Meu irmão, autoridade você não pode guardar na gaveta. Autoridade, meu irmão, é para você chegar amanhã lá no seu trabalho com a autoridade de Jesus aqui, ó, no peito. Você vai entrar naquele lugar debaixo da autoridade de Jesus. Você vai enfrentar as situações do dia a dia debaixo da autoridade de Jesus. Você está debaixo dessa autoridade. Elisângela, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. A autoridade é o primeiro presente que Ele quer te dar aqui nessa noite. O segundo presente que nós encontramos aqui nessa noite, meu irmão, é propósito. Primeiro, autoridade. Segundo, repita comigo: propósito. Primeiro, autoridade. Segundo, propósito. Olha o nosso propósito, missão, meu irmão, está claro, versículo 19 e 20. Ele deu autoridade e disse o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. O propósito é muito claro, meu irmão. O propósito é fazer discípulos. E nós cremos que nós fazemos discípulos do outro lado da mesa, até do outro lado da rua, Jetro, até do outro lado das nações. Os discípulos mais importantes nós precisamos fazer dentro de casa. A esposa, os filhos, o pai, a mãe, o irmão, as pessoas de dentro de casa são os discípulos mais importantes. O ano passado, acho que foi em setembro que eu vim aqui, setembro, né? Eu contei o testemunho da minha filha. Nós pagamos o preço pela vida da Tayane. Meu pai foi meu maior discipulador. Escuta isso que eu vou dizer para você. Tem pai aqui? Pai e mãe. Eu nunca vi, Márcio, meu pai pecar. Eu nunca vi. Ele pode ter pecado, mas eu nunca vi. Nunca vi meu pai falar um palavrão, olhar para uma mulher, falar alguma coisa errada para mim, no trabalho. Quando meu pai morreu, meu irmão, centenas de pessoas foram no velório do meu pai, foram me cumprimentar e falaram assim: olha, seu pai era um testemunho de Jesus, seu pai me ganhou para Jesus, seu pai foi uma benção, seu pai me abençoou, seu pai era isso, seu pai era aquilo. Eu não tinha nem ideia de quem eram aquelas pessoas. Pessoas que vieram de vários lugares só para o enterro do meu pai, parentes que eu nem conhecia, amigos que meu pai tinha e eu não sabia. Quando eu tinha 6 anos de idade, nós fomos fazer uma viagem. Meu pai era caminhoneiro, e nas minhas férias eu sempre pegava o caminhão com ele. E nós estávamos num determinado estado, não vou falar o nome do estado que é perto daqui, então pode chatear alguém aí, mas é um estado perto daqui. Nós paramos num posto de combustível, tinha um hotelzinho de beira de estrada, e estava no caminhão, eu, meu pai, minha mãe e meu avô, o pai da minha mãe, o Salgado, de onde eu herdei o nome, o sangue espanhol, português que ele tinha estourado. E nós dormimos naquele hotel, levantamos de manhã cedo, primeiro horário de tomar o café da manhã. Na hora que foi tomar o café da manhã, cadê café da manhã? Não tinha café da manhã, não tinha nada. Eu falei: vamos embora, já que não tem café da manhã,
E aí a gente chega na frente do hotel para ir embora, porta fechada do hotel. Aí meu pai falou, meu Deus, e agora como nós vamos sair daqui? E aí os hóspedes foram descendo, e ninguém tinha café, não tinha como ir embora. Meu irmão, as pessoas chutavam a porta para derrubar aquela porta de ferro. Aí meu pai, o mais inteligente de todos, olha em volta do hotel, falou, tem um muro lá atrás, dá para descer. Eu falei assim, como é que minha mãe vai subir o muro? Um muro uns 2 metros de altura, minha mãe sempre foi assim, de um peso assim, um pouquinho igual ao meu, assim, tal. Falei, como é que minha mãe vai passar, como é que meu avô com 70 anos de idade vai passar para o outro lado lá? Eu falei, eu preciso ver essa história. E aí, meu irmão, só vendo o povo lá, fazendo, aqui em Brasília, chama como assim, quando alguém faz, lá em São Paulo é o pezinho, mano. É aqui o pezinho também? Faz o pezinho, né? E aí faz o pezinho e só viu o povo sendo jogado para o outro lado. Aí chegou minha mãe. Aí quando chegou meu avô, ele praguejou, meu irmão. Xingou. Ele estava irado com aquele negócio. Ele estava louco da vida com aquele negócio. E nós fomos, e na volta, quando fomos voltar para São Paulo, meu pai vai parando na frente do poço. Meu avô falou assim, Fabrício, ó, Jonas, se tu parar aí, eu vou matar o dono do hotel, não vou nem descer. Aí eu não podia perder aquilo, né, meu irmão? E aí meu pai desceu e foi atrás, e eu tinha 6 anos de idade, 6 anos, João, e aí tal, meu pai procura o gerente, falou, olha, eu fiquei hospedado aqui, o hotel estava fechado, a gente não conseguiu sair. O dono do hotel, Márcio, quase morreu de vergonha. Moço, me perdoe, teve um problema. Tranquilo. Meu pai era muito cheio do Espírito, fruto do Espírito, assim. Eu fico imaginando, se fosse eu naquela situação, eu ia agir quase igual meu avô. Mas meu pai era Jesus na face da terra, meu irmão. E ele pegou a carteira e falou assim, eu vim aqui pagar a conta. Moço, o gerente falou assim, eu não vou cobrar. Moço, eu vim aqui pagar a conta, meu pai. Eu não vou cobrar do senhor. Aí tem um preço do balcão, não tem? Atrás do hotel não tem um precinho lá? Até mais caro. Aí meu pai viu o preço, apartamento triplo, está aqui o dinheiro. Moço, eu não vou receber. Está aqui o dinheiro. Meu pai falou assim, Deus te abençoe. Meu irmão, eu tenho 53 anos. Eu tinha 6 anos quando eu vi isso. Você que é bom de geografia, faz a conta. 53 menos 6. Faz a conta, você que é bom de geografia. Quantos anos? Quantos anos? Você que é bom de geografia, vai lá, quanto faz? 40 e quanto? 47 anos atrás, século passado. Eu quase não lembro mais nenhuma palavra do meu pai, mas aquela atitude, está aqui, ó. Palavras convencem, o exemplo arrasta. Aí quando eu tinha já meus 40 anos, 40 e poucos anos de idade, numa viagem, eu esqueço, meu irmão, uma comanda. Sabe quando você entra num posto de combustível, ele anota, e eu esqueci, Juarez, a comanda no bolso. Aí quando paro no hotel para dormir à noite, vou trocar de roupa, põe a mão no bolso, tiro a comanda, falei, não paguei a conta do posto de combustível. De quem que eu lembrei? De quem que eu lembrei? Vou voltar lá naquele posto e vou pagar a conta. Voltei lá no retorno da viagem, procurei o gerente, igualzinho meu pai fez, e falei, moço, me perdoe, eu esqueci de pagar essa comanda aqui, ó. Ele falou, olha, eu sei que muita gente sai daqui sem pagar, eu sou gerente aqui há 15 anos, você é o primeiro que volta para pagar, eu não vou receber. De quem que eu lembrei? De quem que eu lembrei? Falei, não, eu quero pagar, faço questão. Ele faz questão, não quero receber, eu faço questão, quero pagar. E aí eu imaginei quanto que era aquele custo daquele ali, deixou o dinheiro em cima e fui embora. Discipulado, meu irmão, que pula de geração para geração. Quando você decide fazer discípulos como estilo de vida, quando a sua vida, meu irmão, é o exemplo, discípulos vão sendo formados através das suas atitudes. A melhor forma de nós fazermos discípulos é através da nossa vida, do nosso exemplo. Precisamos usar as palavras, mas principalmente nosso estilo de vida. Por isso que Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas. O ano passado,
Meu filho quis comprar um computador, não tinha todo o dinheiro, pegou dinheiro emprestado com a avó. Falei, paga a avó. Se você não pagar a avó, pode deixar, pai, vou pagar a avó. Pagou religiosamente. Faltando 2 parcelas, ele vira para mim e fala assim, pai, já tenho o dinheiro de pagar 2. Só acha que eu devo pagar a avó antecipado? Falei, claro, paga ela. Chegou lá, pagou. Minha sogra manda um áudio para mim e falou, olha, parabéns pelo seu filho. Todos os outros netos não me pagam. Mas o teu filho pagou tudo. De quem que eu lembrei? De quem que eu lembrei? Meu pai, eu, meu filho, discipulado, formado de geração em geração. Eu quero fazer você sonhar com isso, de você discipular os seus filhos, de você discipular os seus netos, de você discipular as pessoas que estão no seu trabalho, as pessoas da sua vizinhança, por onde você andar, meu irmão, onde você colocar a planta do teu pé, porque a palavra é, portanto, ide e façam discípulos. Onde você estiver, faça discípulos, que você viva de forma intencional, fazendo discípulos. Eu aprendi com o meu discipulador, pastor Gilson, que mulher, Juarez, não abre a porta do carro. E aí faz mais ou menos uns 11 anos, que a mulher mais linda da galáxia não abre a porta do carro. É meu sonho, meu irmão, pegar o carro e abrir a porta para ela. Olha, eu vi algumas azadas aqui, ó. Eu vi algumas azadas. Quando meu filho conseguiu a primeira namoradinha dele, o que ele fez? Foi abrir a porta do carro. A menina olhou no retrovisor assim, falando, que isso, nunca vi isso na face da terra, ainda faz. Homem abre porta para mulher. Propósito. Ei, escuta isso que eu vou dizer para você. Você não está lá naquela empresa, naquela multinacional, naquele órgão do governo, simplesmente para ganhar o teu salário no final do mês. Lá teu campo missionário, lá onde Deus está te chamando para você fazer discípulos. Sabe aquela escola, aquela faculdade? Meu irmão, faça um PGM lá dentro, faça um PGM lá no seu trabalho. Use todas as oportunidades para você fazer discípulos. Nós começamos os nossos discípulos, os primeiros discípulos, do outro lado da mesa, até do outro lado do mundo. Eu estava conversando com o pastor Samário Fabrício, que quando nós percebemos que íamos sair de Campo Grande, assim, que Deus estava nos direcionando para sair do Mato Grosso do Sul, meu filho falou assim, pai, eu não vou sair daqui não, vou morar com a avó. E eu falei, vou orar. E aí quando veio o chamado da junta, que era para Campinas, e ele ficou sabendo que era para Campinas, um dia no café da manhã, ele falou assim, pai, conta comigo, eu vou ajudar na mudança, eu vou com você lá para Campinas. Discipulado, meu irmão. Discipule. Primeiro presente dessa noite é autoridade. Segundo, você entender que você está recebendo um presente com o maior propósito da sua vida. Tudo que você faz aqui na vida vai ficar, meu irmão. Você só vai levar para a glória as vidas que você ganhar para Jesus, os discípulos que você fazer para Ele. Sabia disso? Sua casa, seu carro, sua conta corrente, seu cartão de crédito, seus títulos, seu mestrado, seu pós-doutorado, meu irmão, tudo que você tem vai ficar. Você só vai subir com seus discípulos. Então, meu irmão, que o seu propósito maior aqui na vida seja fazer discípulos. Amém? Esse aí é o segundo presente. Terceiro presente, meu irmão, que nós encontramos aqui no texto. Terceiro presente que nós encontramos aqui no texto é a presença. Fala assim, presença. A presença de Jesus. Ele prometeu que estará com você até o fim dos tempos. Versículo 20, final do versículo 20, parte B. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não importa a circunstância, não importa o problema, a luta, o gigante. Se você decidir fazer discípulos, cumprir a grande comissão, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. E meu amigão Christian sabe muito bem que é isso. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Eu não abro mão de você. Jesus não abre mão de você. Você pode estar nos momentos mais difíceis da tua vida, Ele vai estar com você. Fala com Ele, pode ser. Quero fazer uma dinâmica aqui. Vem cá, Christian. Você não vê com os olhos naturais, mas se você começar a olhar pelos olhos espirituais, todos os dias da sua vida acontece isso. Fala Jesus, Jesus, Jesus.
ela está evangelizando, está orando. E o Christian representa Jesus. E Jesus vai atrás. Olha aqui. Você vai se movendo. E a presença de Jesus que te segue. A presença de Jesus que te protege. A presença de Jesus que te capacita. É a presença de Jesus que te capacita a fazer discípulos. É a presença de Jesus que te capacita de você dar testemunho. E Jesus vai atrás de você, te guardando. É assim, meu irmão. É assim quando você entrar lá no seu trabalho amanhã, na faculdade. Saber que a mão poderosa do Senhor está sobre a sua vida. O texto é claro. Olha aí a Bíblia, versículo 20. Mateus 28, 20. Eu estarei com você. Olha aqui para mim. Irmão, olha aqui para mim. Ele disse para você que Ele vai estar com você. Entenda isso. Você nunca estará sozinho. Não importa a circunstância. Não importa se você está no CTI. Não importa se você está no avião. Não importa, meu irmão, se você está no hotel sozinho. Não importa, meu irmão, se você está lá no lugar mais difícil, nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele sempre vai dizer para você: eu estou contigo. Eu morri por você. Eu ressuscitei por você. Não desista. Continua firme. Faça discípulos. Eu te dou minha autoridade. Eu te dou meu propósito para você. O propósito de Jesus, meu irmão, veio aqui morrer na cruz para nos salvar. Pagou o preço. E agora esse propósito Ele delega para a igreja. E Ele fala: meu irmão, aí, meu filho, eu estou contigo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Escuta bem o que eu vou dizer para você e nós vamos orar. Haverá situações na tua vida, desafios, tanto no ministério, como na família, ou qualquer outra circunstância da vida. E eu, como você, e eu tenho certeza que você já pensou nisso várias vezes, você fala assim: eu não dou conta. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Eu não sei nem como começar. Eu não sei se você já viveu isso, está vivendo. Se você não viveu, ou não está vivendo, um dia você vai passar por uma situação, você fala assim: como é que eu vou liderar um PGM? Como é que eu vou ganhar alguém para Jesus? Igreja, ei, é a mão poderosa do Senhor que te capacita para que você avance e faça aquilo que Ele tem preparado para você. Seja humilde, dobre os teus joelhos, clame a mim. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, coisas que você não sabe. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai na mesma linha, fala: olha, aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, subir no teu coração, são as coisas que eu tenho preparado para você. Ei, igreja, ei, meu irmão, Deus quer te tirar da caverna nessa noite. Deus quer te levar para um lugar mais alto. Deus quer te levar para um lugar, meu irmão, onde você possa cumprir os sonhos, os projetos que Ele tem preparado para você. E a única coisa que você precisa é responder como Isaías: Senhor, eis-me aqui, me envia. Eu não tenho capacidade, eu não tenho nem experiência, mas eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus projetos. Fecha os teus olhos. Coloca a tua vida na presença do Senhor. O que o Espírito Santo está pedindo para você nessa noite? O que o Espírito Santo, nesse aniversário da igreja dele, a roupa é de Jesus,
A roupa é do Senhor, a roupa é do Espírito Santo. E a igreja dele está fazendo aniversário. E qual o presente que você vai entregar nessa noite? Muito mais que dinheiro, meu irmão. Às vezes ele pode estar pedindo alguma quantia. Isso é muito particular. Não estou falando de dinheiro. O que ele quer aqui nessa noite é que você entregue seu coração para ele. Entregue a sua vida. Entregue tudo nas mãos dele. O falecido pastor Martin Luther King, famoso pastor Martin Luther King, disse uma frase que é o seguinte: tudo, frase do pastor Martin Luther King, tudo que eu deixei nas mãos de Deus, eu tenho até hoje, e tudo que eu não entreguei para o Senhor, eu perdi. O que você precisa entregar para o Senhor nessa noite? Talvez você precise entregar um casamento. Talvez você precise entregar um filho. Talvez você precise entregar um sonho. Talvez você precise entregar uma resistência a assumir um chamado que Deus tem para você. Talvez você precise entregar uma condição que você não consegue vencer. Só que você está na frente do Senhor Jesus. Ele vai te capacitar. Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida, a partir da tua vida nessa noite, eu creio em nome de Jesus. O pessoal da banda pode ir chegando? Tem um cântico aí muito especial. Obrigado, queridos. Enquanto isso, fique em oração. Fique perguntando para o Espírito. Pergunta para Ele. O que você precisa entregar nessa noite? E há pessoas que vieram aqui nessa noite que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Essa noite, meu irmão, você entregar a sua vida para Ele. Entregar a sua vida para Ele, ou uma reconciliação. Talvez você já andou nos caminhos do Senhor e esteve afastado. Deixa eu falar um negócio para você. Há pessoas dentro das nossas igrejas que frequentam cultos, mas nunca entregou a vida para Jesus. Às vezes está na igreja há muito tempo, mas nunca entregou de fato a vida para Jesus. Hoje é a noite para você entregar sua vida para Jesus. Vamos ficar em pé, irmão. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Se você conhece esse hino, esse cântico, você vai fazer esse cântico a sua oração. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado.